Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Estamos aqui hoje para fazer um resumo especial de jogo 7. Não é sempre que a gente tem jogo 7? Não é sempre tem jogo 7, vai ter outro hoje. Não vamos banalizar também. Vamos ser sinceros, não é sempre que a gente tem basquete, não é sempre que tem playoff, não é sempre que tem jogo 7, mas vamos ter 2. A gente tem que ter gratidão pelo basquete. Pois é. Foram muitos meses sem basquete, depois nos últimos dias a gente viu que se os jogadores estiverem putos, e eles têm muitas razões para estar putos, pode não ter basquete pode nenhum. não ter basquete nenhum, então vamos agradecer enquanto tem basquete, enquanto tem jogo 7. Vamos falar da vitória do Denver Nuggets, suadíssima sobre o Utah Jazz, e falar do Celtics abrindo 2-0 no Raptors. No mando de quadra do Raptors, que não significa nada. Mas já ficou mais perigoso. O Raptors agora tem que ganhar 4 dos próximos 5 jogos. Vai ser bem complicado. Mas foram 2 bons jogos, 2 jogos interessantes, então a gente celebra a existência do basquete falando sobre eles. Isso. E 2 recados rápidos. Primeiro, assine o Bola Presa. Aproveita que você tem 30 dias de assinatura gratuitas. É só clicar no link que está aqui embaixo do vídeo. Vou deixar junto com o link das assinaturas dessa vez nossa lista com todo o conteúdo que você vai ter acesso a isso. Nossa lista de textos, podcasts especiais. São mais 70 podcasts, mais 200 textos e a gente publica coisas novas todos os meses só para os assinantes. Então, vai lá, dá uma olhada, ajuda a gente, que é importante até pra gente fazer esse conteúdo aberto a todos. Boa. E o segundo recado é que hoje nos comentários, junto com o seu cardápio de almoço, Que é obrigação e tradição. mande parabéns pro Danilo, que é aniversário dele. Ah, valeu. Quando você imaginou que você tem um aniversário em setembro que ia ter um jogo 7 do Rockets? É absurdo, né? Qual é a chance disso acontecer? Os astros se alinharam e pegou fogo no mundo e aí aconteceu. Espero ganhar de presente uma vitória no jogo 7. Até porque eu falei que tava tudo bem ter jogo 7. Porque jogos 7 são muito legais e a gente quer aproveitar desde que o Rockets vença. E por isso, estou aqui com a minha camiseta Fear the Beard do Harden. Tema Bola barba. Presa. Então nunca mais vai ter, espero, playoff em setembro. Primeira vez que você vai ter um jogo no dia do seu aniversário e é um jogo 7 do Rockets. Isso. E precisa ser uma vitória. Vamos lá, Harden. Westbrook. Não, né? Westbrook só não estraga. Muito ajuda quem pouco atrapalha. Ele falou na última entrevista, lá, tipo, foram 7 turnovers meus, a culpa é minha, não vai acontecer de novo. Maravilhoso. E tomara que não aconteça de novo, porque ele não pega na bola no final do jogo. Vamos lá, então, falar de jogo 7 que já aconteceu. Nuggets ganhou do Jazz por 2 pontinhos de diferença no placar mais baixo dessa bolha, disparado. Meio que não dava pra ter 50 pontos do Mitchell e do Jamal Murray, porque não teve pontos O suficiente. ganhador fez 80 pontos. Então, no jogo 1 da série, o Donovan Mitchell fez 60. Ele teria feito uma quantidade muito grande dos pontos do time. Né? Então... Foi uma partida esquisita nesse sentido de a gente estar acostumado a ver muita gente fazendo bola de 3, placares altos. Foi uma partida bem esquisita, ponto, né? Ninguém marcando ninguém, as defesas dando errado. Ontem foi um misto de as defesas mais atentas, Os jogadores menos quentes. o nervosismo batendo. Uma vantagem muito grande pro Nuggets, de repente uma vantagem pro Jazz. Foi um jogo bem estranho. Porque o Jazz fez 38 pontos no primeiro tempo inteiro. Nossa, no basquete moderno, você faz 38 pontos tranquilamente num quarto aí. Porém, no segundo, o Nuggets fez 30. O Nuggets fez 15 pontos no terceiro quarto, 15 pontos no quarto período. Nossa, e ganhou o jogo. É muito pouco. Esse é o mais absurdo de todos. Então foi um jogo bem fora do padrão, mas foi legal de ver... Porque a gente estava questionando há meses aí como ia ser esse retorno na bolha, como os jogadores iam encarar. E esses placares muito altos me fizeram pensar nisso. Tipo, se tivesse uma torcida dando pressão lá, talvez fosse diferente. E aí teve a pressão, e foi a pressão do jogo 7. Foi a pressão do jogo 7. Então foi o mesmo ambiente, o mesmo adversário, a mesma quadra, a mesma torcida virtual. Mas naquele momento, acho que os jogadores sentiram um pouco de... Pô, se eu não ganhar isso, a gente vai embora. É porque no jogo 7, a torcida virtual aparece, não tem aquelas cadeiras vazias constrangedoras que tem em tudo quanto é jogo. Então, mas foram 15 pontos no quarto período pro Nuggets? Foram. Tem noção que o Marcus Smart marcou 16 pontos no quarto período pelo Celtics? Sozinho? 2 minutos. É muito Acho pouco. que foi uns 2 minutos e meio, né? Bom, o jogo foi mais lento que o normal também. Teve 88 posses de bola. Mas só isso não explica.
Porque o jogo 6, o anterior, teve 93 posses de bola para cada lado. É uma boa diferença. Mas não é tão significativo. Dá para fazer muitos pontos nessas 5 posses de bola. Mas o placar daquele jogo foi 119 a 107. Ok. Você não faz 40 pontos a mais nessas 5 posses de bola. Eu imagino que o aproveitamento deve ter sido bem pior no jogo 7, menos lance livre. Então, eu vi um pessoal falando disso também. Que o jogo teve menos lances livres e que meio se talvez os juízes deixaram jogar. Não sei. Não pareceu tanto. Não senti que teve tanta pancadaria e infiltração sem que os árbitros fizessem nada. Achei que foi só um jogo mais pegado e mais difícil mesmo. Faz sentido. E falou de recordes, que sempre tem recordes pra gente falar nessa série. Mais bolas de 3 feitas por um jogador em uma série de playoff na história da NBA. O campeão é Donovan Mitchell, com 33 bolas de 3 nessa série que acabou de acabar. Surreal. Segundo colocado, o Jamal Murray, Jamal Murray nessa série, 32 bolas de 3. Ele empatou com o Steph Curry nas finais de 2016 e com o Steph Curry das finais de conferência de 2016 também com 32. Esse tipo de recorde chama Steph Curry. Né? Ele fez todos esses recordes, ele quem começou a revolução estatística das bolas de 3 pontos, então os recordes são dele. Se ele tivesse nesses playoffs, talvez continuassem sendo dele esses recordes, mas é legal ver outras pessoas aparecendo na conversa. E aí, fechando o top 5, também finais de conferência de 2016, aquela que também foi uma virada de 3-1 para 4-3, do Klay Thompson contra o Thunder, com 30 bolas de 3. E é legal, né? Porque o que todas essas atuações têm em comum foram viradas de 3-1 para 4-3. Impressionante. Do Warriors sobre o Thunder, depois do Cavs sobre o Warriors no mesmo ano, e agora do Nuggets sobre o Jazz. Parece que para fazer essas viradas você precisa ter arremessadores de 3 pontos espetaculares. Mas vários foram nos times que perderam também. Bom. Então... Para tentar impedir viradas, você precisa. E outro recorde, os dois juntos, Mitchell e Murray, somaram 475 pontos nessa série, que é o máximo desde que Jerry West e John Havlicek somaram 463 na final de 69. Quando ainda era tudo preto e branco. Então, você vê que foi um negócio bem histórico / esquisito. Não foi a melhor série do planeta, não foi a série mais bem jogada, mas foi definitivamente histórica. Foi um baita duelo. Se vocês assistiram, vocês acompanharam a história sendo feita. É uma dessas coisas que a bolha vale a pena. O que eu achei legal, falando do jogo mesmo, além de todos esses placares baixos, etc., foi que o último quarto acabou sendo um duelo mais... O duelo que a gente esperava quando a série começou. Porque foi Jokic e Gobert. O melhor momento do Gobert, talvez, na série, ou pelo menos nos últimos 4 jogos, foi o quarto período. Ele conseguiu todos os rebotes que ele queria, rebote ofensivo, cavou falta, ponte fez cesta aérea. tomando falta, fez ponte aérea, deu toco no Jokic. E, por sua vez, o Jokic fez a cesta da vitória com o ganchinho em cima dele. E o Jokic continuou atacando, conseguiu cesta, fez bola de 3 no último quarto e fez o ganchinho da vitória, faltando 40 e tantos segundos. Impressionante, eles acabaram sendo protagonistas no duelo que parecia ser Mitchell e Jamal Murray. O Mitchell jogou muito mal o primeiro tempo, bem mal mesmo, ele acabou com 7 pontos, isso porque ele fez as últimas 2 cestas deles no último minuto do segundo quarto. Poderia ter ido que pior até ainda. lá ele tava com 2. E o Jamal Murray, depois que ele tomou aquela falta do Joe Ingles, que ele ficou com uma dor na perna, no segundo tempo ele voltou bem discreto. Bem apagado. Aí ele conseguiu fazer 2 cestas importantes nos últimos minutos do último quarto. Mas foi isso. A contribuição dele no segundo tempo foi bem mínima e pesou para o Nuggets duplamente. Primeiro porque o Nuggets estava dependendo dos pontos dele e depois porque nesse jogo o Jazz foi mais agressivo na defesa do Jamal Murray desde o primeiro tempo. E eles estavam usando essas dobras de marcação, às vezes nem aquela dobra Harden, Lillard, assim, mas uma cobertura mais presente para ele acionar os outros jogadores, e a gente viu outros jogadores participando mais. O Michael Porter Jr. fez cestas importantes. Jogou bem. O Jokic no primeiro tempo. O Nuggets conseguiu tirar proveito dessa marcação mais agressiva que o Jazz não precisou repetir no segundo tempo, que o Murray estava mais lento com essa dor na perna. Faz sentido. Então vamos ver jogadas? Vamos. Porque tem várias... E eu fiz meio que um resuminho do que aconteceu no jogo, taticamente, com os lances. Bacana.
Aqui já é segundo quarto, mas eu quis mostrar como o Jazz foi agressivo na defesa de Jamal Murray. A gente tá vendo ele levar a bola pro ataque e já tem 2 aqui. Isso, vai ser uma dobra no meio da quadra. Clarkson e Ingles. E ele acha o Gary Harris. Tem que rodar a bola pro outro lado. Que depois acha o Michael Porter, que podia tocar pro Torrey Craig, que está de 3. Mas tá vindo uma cobertura ali, um borrão que eu não sei mais diferenciar quem é, na linha do lance livre. E ele ataca e faz uma bandeja bem difícil, bem bonita. Que absurdo. Nem sempre foi assim a dobra tão explícita no Murray. Mas a gente viu um Nuggets que tocou mais a bola porque o Jamal Murray não teve tanto espaço. E aqui a gente vê de novo. O Jamal Murray vai tentar atacar a cesta e olha como tem todo mundo... É uma linha de 3 com líbero ali atrás. E ele vai fazer a cesta, mas ó que bem mais difícil. Nossa, não, absurdo. Nos outros jogos. E aqui já é a defesa do Nuggets que fez o ataque do Jazz ser um desastre nesse primeiro tempo. A gente perdeu o começo da jogada, mas rolou uma dobra de marcação no pick and roll. E por isso o Jokic e o Murray estão fazendo uma armadilha aqui no Joe Ingles na zona morta. Tipo, ele não tinha pra onde ir. Conseguiu tocar pro Donovan Mitchell. Um passe difícil, porque também tinha marcação. Que agora a única opção do Mitchell é o livre e o Mike Conley do outro lado. Só que aqui o Monte Morris vai fingir que vai cobrir e vai voltar. Perfeito. Tipo, ele fingiu que saía do garrafão pra deixar o Gobert, mas ficou lá, né? Então foi uma defesa bem agressiva que tinha o pessoal muito atento. Especialmente o Monte Morris fez um ótimo primeiro tempo e roubou essa bola. E o Jokic também estava voltando. É por isso que o passe no garrafão é um passe tão difícil de fazer hoje em dia. E aí ele ainda consegue acionar o Millsap, que faz a única cesta dele no jogo. Ele Parabéns. Bem coadjuvante. Pelo menos gerou um contra-ataque. Aqui de novo, pressão no Conley na infiltração, ele é obrigado a tocar para fora. Monte Morris não deixa o Donovan Mitchell receber a bola aqui desse lado. Muita pressão. Quando ele recebe, tem uma dobra e aí roubam a bola. E ele erra a bandeja. É um rebote de ataque. E aí tem o rebote e o Michael Porter sofre a falta. Então foi uma das maneiras que o Nuggets achou para conseguir abrir uma diferença no placar. Tava uma ótima diferença no placar no segundo quarto. Parecia que o jogo ia desandar de vez, né? E aqui de novo, ó, marcação, pressão no Conley, nem é o Mitchell aqui. O Mitchell tá no banco. E aí o Michael Porter não consegue roubar a bola aqui, mas aqui o Monte Morris rouba de novo. Nossa, excelente partida do Monte Morris nas linhas de passe, né? Aí no segundo tempo ele ficou mais apagado e no fim do jogo ele não entrou em quadra. Quem entrou foi o Gary Harris, que se mostrou uma excelente decisão pela última posse de bola. E aqui a gente vê como foi difícil pro Donovan Mitchell, como ele tinha que encarar muita coisa no primeiro tempo. E errou umas bolas que ele costuma acertar até. Essas bolas fazendo o Eurostep aí, o passo-passo dentro do garrafão. Mas fácil não é. E aí no segundo tempo, o que aconteceu foi o Donovan Mitchell acertou bolas difíceis. Era uma marcação dupla, ele teve que contornar pro lado do fundo da quadra, que é onde a defesa quer te levar, e aí você tem que acertar um arremesso muito difícil. Completamente sem ângulo, com marcação dupla, caindo pro lado. E era tipo, o Royce O'Neal ali, atrapalhando ainda, ocupando o espaço do arremesso. Mas não, ele começou a meter bola difícil, que era o padrão do resto da série. Olha Nossa, isso. É um arremesso absurdo. Não dá pra defender melhor do que isso. Então foi assim que começou a cair a diferença. O Nuggets não conseguia fazer mais ponto no ataque, muito porque o Jamal Murray não estava criando mais pra ninguém. E do outro lado, o Jazz foi tirando a diferença. Em bola complicada. Olha, passou no meio, fez o split, quase perdeu a bola. Segurou, fez o Eurostep. Nossa, pacote completo do Donovan Mitchell. Se eu sou o Mike Maloney, o técnico do Nuggets, eu falo, beleza, continua fazendo isso. E vamos ver por quanto tempo você aguenta. E a diferença caiu, o Jazz chegou no quarto período e aqui a gente vê o Gobert começando a tomar conta do jogo. Aqui o toco dele que eu citei no Jokic. Que ele é muito bom de dar esses tocos por trás dos atacantes. E aí o Jazz vai pro ataque, o Donovan Mitchell erra o arremesso de 3, mas o Gobert briga pelo rebote, pega, sofre a falta e o Donovan Mitchell fica muito feliz. Tão feliz que ele bate no Gobert. E aí começa a funcionar o pick and roll com o Gobert, ele sofre a falta e faz a cesta, e o Mitchell fica muito feliz de novo. Nossa, né? O Donovan Mitchell estava muito pilhado, né? Então a amizade deles está de volta. Será que está depois de perder o jogo 7? E aqui, jogo com diferença mínima no placar, último minuto, a gente vai ver o que aconteceu para o jogo ser decidido. Então essa é a jogada que o Jazz resolve para tentar empatar a partida. Um pick and roll do Donovan Mitchell, mas não com o Gobert.
E aqui tá o Mason Plumlee em quadra, não o Jokic por razões defensivas. Isso supostamente liberaria o Gobert, caso houvesse a defesa de garrafão do Nuggets, pro Gobert receber uma ponte aérea ou um passe na infiltração do Donovan Mitchell. E o Gary Harris não sai da cola do Donovan Mitchell, ele não cai naquela finta do tipo, você pensa que eu vou usar o corta-luz e eu não vou? Gary Harris não cai, briga, fica junto. O Jamal Murray faz a parte dele pra dar tempo do Gary Harris se recuperar. Então não tem uma troca, ele se recupera. E o Donovan Mitchell não tem muita escolha. E aqui o Mason Plumlee chega na cobertura com o Torrey Craig vindo pra impedir a ponte aérea. E ele é obrigado a jogar pro Mike Conley, que tá com a cobertura do Jamal Murray. Perfeita a defesa. Não dá pra fazer melhor que isso. E aí parece que não tem mais opção pro Jazz. E o Royce O'Neal não quer arremessar. Ele devia ter arremessado essa bola, né? E aí o Mike Conley tem que criar sozinho, faltando 6 segundos. Donovan Mitchell longe da bola. E ele acha uma ponte aérea magnífica. Ele inventou isso, tirou da orelha. Assim que o Plumlee sai pra cobertura, o Gobert já se posiciona. Você vê aqui. Ele infiltra, o Gobert já muda de lado e fica embaixo da cesta. E ele ganhou, fingindo um passe pro Royce O'Neal, olhando pro lado, ele ganhou espaço suficiente para fazer essa infiltração. E faltando 47 segundos, o Nuggets pede tempo e aí é a vez do Jazz não deixar o Jamal Murray decidir. O Royce O'Neal gruda nele, até achei que ia ser o Donovan Mitchell, que estava marcando bem ele. Mas estava muito cansado, né? Mas o Royce O'Neal fez uma boa defesa nessa jogada. Então ele tenta o corta-luz, aí o Gobert aparece com tudo para dar tempo do O'Neal se recuperar. E a única opção dele é ir pro Jokic. E aqui eu acho que fez um bom trabalho o Gary Harris e o Jamal Murray. Porque os dois não correm pro lado onde o Jokic está com a bola. Para não permitir que dobrem a marcação no Jokic. Então fica todo mundo de um lado da quadra. Aqui, ó, todo mundo do Nuggets emboladinho de um lado. E o Jokic tem espaço para ir no mano a mano. Isso é o que a gente chamava de isolação ou isolamento tradicional no basquete dos anos 80, por exemplo. Vai todo mundo lá para um lado e abandona um jogador do lado oposto da quadra. Às vezes eles falam de clear out. Você só abre o espaço. E aí o Jokic tem tempo para fazer todas as fintas que ele precisa. Dá uns 720 graus, se acerta esse ganchinho. Girou que nem Beyblade. E aqui o Royce O'Neal, você vê que ele quase... Ele vê se consegue enganar o Jokic pra fazer ele parar o drible, por exemplo. Ou passar a bola, né? Mas ele não quer deixar o Jamal Murray tão livre. Claro. Então ele finge, mas não faz, não se compromete com a dobra. Você dá tempo pro Jokic, ele é que nem o Doncic, né? Eventualmente ele encontra um arremesso. E aqui a posse de bola final do jogo, que é uma insanidade em si só. Mas é importante lembrar que teve outro lateral pro Jazz, que eles cobraram e o Royce O'Neal pegou a bola e teve que pedir tempo, porque estava quase perdendo a bola. E foi muito importante, porque isso deixou o Jazz sem outro tempo para pedir. E como a gente vai ver, eles tinham tempo de... Se eles tivessem um tempo sobrando, eles teriam pedido uma jogada. Né? Então essa aqui o Jazz vai mandar a bola para o campo de defesa, o que é o padrão deles. Ao longo da temporada tiveram várias vezes que a posse de bola final foi... Manda a bola para o campo de defesa, o Donovan Mitchell recebe e vai em velocidade até o garrafão. Em defesa, na quadra de defesa, você tem muito mais espaço, você garante que o jogador que você quer receba a bola, e o Donovan Mitchell joga muito melhor em velocidade para a cesta do que batendo bola devagarinho. E aí o Gary Harris está na defesa dele, dá espaço, e aqui eu achei que ele ia fazer uma falta. Não fez, ele foi muito bom em botar a mão, obrigar o Donovan Mitchell a girar, sem fazer a falta. Sem contato. E aí ele se recupera e rouba a bola. É impressionante. Que é a grande história do Gary Harris, porque ele estreou no jogo 6. Não está sem jogar desde março. E está aí nos minutos finais. Fazendo uma jogada decisiva na defesa. E aqui o Nuggets poderia ter só queimado o relógio e esperado a falta. É que é um 4 contra 1, né? É 4 contra 1. E aí o Jamal Murray fala, vou passar a bola, e o Torrey Craig erra a bandeja. É pra deixar qualquer técnico louco. Ou você faz a cesta, ou você queima os segundos. Pois é. E aqui, o Gobert pisou no fora da quadra? Olha, pode ser. Nesse ângulo parece que sim. Talvez o pé dele esteja um pouquinho levantado, não sei, mas parece que sim. E aqui seria onde o Jazz podia ter pedido tempo. Se eles não tivessem gasto naquele lateral que não deu certo. Isso, eles cobrariam lá na quadra de ataque e teriam uma jogada desenhada. Mas não aconteceu nada disso. Conley teve espaço, olha isso. Tá livre. Tipo, o Jamal Murray tá chegando desesperado. E o Donovan Mitchell tá ali pedindo a bola. Mas não daria tempo. Ele não tem a menor noção do cronômetro, né? E aí,
Foi quase. Não, Tem o replay. você imagina se o Nuggets toma essa bola e perde o jogo porque errou uma bandeja que eles não deveriam ter tentado? Olha isso. Nossa, é muita crueldade. É muita crueldade. Mas é muita coisa acontecendo. É a jogada do Jazz, é o roubo de bola do Gary Harris, é a decisão do Nuggets ir pro ataque e fazer a bandeja, errar a bandeja. É tipo, dá pra fazer um curta-metragem. É verdade. Essa decisão é absurda. Se você não tem certeza que você vai conseguir essa cesta, o Jamal Murray não deveria ter nem tentado o passe, na verdade. Quando ele entrou no garrafão e já estava movimentado, tinha que ter dado meia volta e voltado para casa. Mas talvez no calor do momento, o cara tinha certeza. Você viu a entrevista pós-jogo do Jamal Murray? Não. Tava dando entrevista e aí chegou o Torrey Craig pra interromper a entrevista e zoar com ele. E o Jamal Murray, você errou a bandeja! E aí ele responde, my bad, foi mal. Não, é terrível. Nossa, foi um desastre que deu muito certo no fim. E foi bonito depois o Jamal Murray indo ajudar o Donovan Mitchell a se levantar, e os dois se abraçaram. Não, foi muito fofo. E o Conley quase teve a história de redenção da temporada, com uma bola que girou pra dentro e saiu. Ele que não jogou bem ontem, quer dizer, ele jogou bem em uma das funções dele, conseguiu criar jogadas, conseguiu ser um desafogo pra pressão em cima do Mitchell. Como arremessador, que é uma coisa que faz muita falta pro Jazz, não rolou. Ainda mais sem o Bogdanovic, ele tem que acertar arremesso. E ao longo da série ele até acertou. Mas ontem acho que ele fez 2 arremessos em, sei lá, 14 tentados. Então não foi um bom dia de arremesso pro Conley, mas se esse cai, muda tudo. Muda a história da vida do Conley. E num jogo 7, nervoso, decidido por 2 pontos no arremesso desse, qualquer coisa que você passa a noite sonhando com... E aquela bola que o Rudy Gobert não defendeu tão bem no primeiro tempo. Aquele lance livre que errou. Tem todos esses aí que você puder imaginar, mas é isso que a gente se apaixona por jogo 7. Exato. E uma felicidade para os torcedores do Jazz, embora vocês estejam eliminados, sinto muito, é saber que foi questões de micro detalhes. De que o time está indo numa direção importante, que o Donovan Mitchell é sim espetacular, e que agora é uma questão de ajustes, talvez com o time mais completo, talvez com outro arremessador a mais no elenco. Porque, para quem não lembra, o Donovan Mitchell teve uma temporada de novato fora de série, e depois ele teve dificuldades, porque as expectativas eram outras. E porque as defesas passaram a marcar ele muito diferente. E aí o pessoal começou a ver, ele tá pontuando bem ainda, mas o aproveitamento tá pior, ele precisa melhorar o passe dele. E nessa temporada a gente viu tudo isso. Acho que dá pra ter muita confiança de que o Donovan Mitchell pode ser o cara de um time que vai muito longe. Isso, a gente coloca ele agora no panteão desses jogadores que comandam completamente os ataques das suas equipes, o que inclusive nos faz considerar que agora o Michael Conley não é mais tão importante para esse Jazz. Seria melhor com o salário dele ter um baita arremessador. E o Bogdanovic é importante. Espero que volte saudável na temporada que vem. Definitivamente. E pro Nuggets, muito legal, história de sucesso, terceira série deles nessa formação, terceiro jogo 7, segunda vitória. E boa sorte aí com o Kawhi Leonard. Boa sorte, vai dar tudo certo. Nossa, vai ser um pesadelo. Vai ser um pesadelo pro Nuggets. Eu não consigo imaginar eles ganhando do Clippers, não. Acho que o Dallas tinha mais chance até. Apesar do Nuggets ser um time mais equilibrado, mais completo que o Dallas. O encaixe é muito cruel pro Jazz. A gente teria que esperar atuações espetaculares do Gobert. Do Nuggets. Atuações espetaculares do Jokic para ter qualquer possibilidade de dar um sufoco. Então vamos pro leste? Bora. Então teve jogo 2 da série Raptors e Celtics. Uma parte foi como a gente esperava, que é o Raptors começando o jogo pilhado, conseguiu abrir uma diferença, mas o Celtics sobreviveu. No fim do primeiro quarto o jogo já estava empatado. Aí ao longo do jogo o Raptors foi conseguindo construir uma vantagenzinha. E aí chegou o quarto período, o Marcus Smart falou: bom dia, meu nome é Steph Curry. Agora eu sou o rei do jogo de perímetro, que é uma coisa que sempre criticaram o Marcus Smart. Ele é um desses jogadores, que existem vários na NBA, que é um especialista de defesa que não arremessa. Pode falar Dort. Isso, tava todo mundo esperando. Mas ele se tornou um obcecado por treinar arremessos. Não é de agora que ele é um excelente arremessador, mas nesse nível. Então, já não é de hoje que ele é um bom arremessador.
É, um arremessador de elite Aí nesse ele nível. começou a melhorar, teve uns bons momentos, aí caiu um pouco o aproveitamento, e ontem... E fez toda a diferença. A gente vai ver. Eu separei todas as bolas de 3 do Marcus Smart no quarto período pra gente analisar. E por melhor que ele seja, por mais que ele tenha melhorado ao longo da carreira, nos últimos anos, ele ainda é a opção que você mais sente a vontade de deixar livre se o resto do elenco é Kemba Walker, Jason Tatum e Jaylen Brown. Com certeza. Mesmo com o Kemba Walker num dia muito difícil, num dia que ele não estava acertando os arremessos dele, você prefere deixar o Marcus Smart livre. Então, Aliás, o Celtics é excelente pra punir isso. Depois que o Marcus Smart fez essas cestas todas, o Kemba falou, que legal! E fez todas as cestas dele no último quarto. É verdade. O Kemba fez 11 dos 17 pontos dele no jogo no quarto período. E foram nos últimos 6 minutos do quarto período. Mas o Marcus Smart é mais impressionante. Ele fez 16 dos 19 pontos dele no quarto período. Ele acertou 5 das 7 bolas de 3 pontos que tentou no quarto final. Não são nos 12 minutos do quarto período. No surreal. Comecinho. Você quer ver já os lances? Primeiro, você falou que o Raptors começou muito melhor. Os 6 primeiros minutos do jogo 1 que o Raptors perdeu. 30% de aproveitamento nos arremessos pro Raptors e 4 desperdícios de bola. Nossa. Nos primeiros 6 minutos. Aí no jogo 2 de ontem, os primeiros 6 minutos, 70% de aproveitamento nos arremessos pro Raptors, nenhum desperdício, Nossa, nenhum turnover. Então eles começaram muito bem. A gente vai ver aqui como a defesa ajudou nisso, mas os Celtics pegando fogo, acertando arremesso difícil, começa a sair do controle do Raptors. O Celtics matou o jogo naquele primeiro quarto. O Raptors, não. Exatamente. Vamos ver, eu separei lances demais. A gente tem que comentar. A gente vê os lances, depois a gente fala mais. Boa. Então, vamos ver como é que funciona a marcação que o Raptors está colocando em prática. A gente está vendo aqui o corta-luz acontecendo e o Marc Gasol fazendo o drop. Ele começa o drop meio alto, mas vai voltando. Ele não fica... O Brook Lopes no Bucks, por exemplo, ele já fica aqui, na linha do lance livre. O Gasol tá lá em cima e ele vai voltando. O Gasol tem que ficar em cima, porque o que a gente já aprendeu é que o Tatum recebe um corta-luz e já arremessa. Então o Gasol tem que estar próximo o suficiente para atrapalhar isso. Mas a gente viu como ele faz o drop e como o Tatum simplesmente usou a meia distância. É que assim, o Gasol indo lá para cima, ele faz o Tatum não arremessar de 3, pelo menos. Isso. Que aqui tá mais perto de contestar. Aqui ele arremessa, mas pelo menos é de meia distância, vale um ponto a menos. E é muito legal que o Tatum usou as costas para manter a defesa afastada e depois ele dá uma pausa e aí o defensor passa por ele. Aqui a gente vai ver exatamente a mesma jogada, mas o Tatum gosta de fazer o arremesso mais difícil ainda. Olha como ele contorna para fazer o fade away em cima do Marc Gasol. Mas é exatamente a mesma defesa do Raptors, exatamente o mesmo ataque do Tatum. Mas ganhou pontos de estilo. Isso. Kudos para ele. Aqui a gente está vendo de novo a defesa do Raptors funcionando. Aqui um corta-luz para deixar o Kemba livre. O Kemba não recebe. O Marc Gasol está fazendo exatamente a mesma função. E aí a ponte aérea para o Robert Williams. Então a gente está vendo as escolhas defensivas que o Raptors fez com o Marc Gasol e como o Celtics está conseguindo punir essa... Com alguma regularidade. Exatamente. Né? Aqui já é o Celtics, o Raptors no ataque. Boa, então a gente está vendo o Van Fleet na defesa individual. E olha quão difícil é o arremesso que ele é obrigado a tentar, especialmente porque o Marcus Smart estava ali para conseguir contestar. E é uma coisa que o Raptors faz muito bem, né? Tipo, se alguém infiltra, fecha todo mundo. Pronto, já tem 2 aqui. Então, o terceiro, que é o Jaylen Brown, podendo fechar a qualquer momento, e o Marcus Smart vindo por trás. O Theis impediu que o Van Fleet continuasse girando para a cesta, então ele tem que girar na direção da linha de fundo, ali da zona morta. Dá tempo do Marcus Smart aparecer. E faltando 1 segundo no relógio, ele é obrigado a tentar qualquer coisa. E o jogador livre, enquanto isso acontecia, era o Marc Gasol, que o Celtics deixou livre no perímetro com certa regularidade e arremessou mal e depois não quis mais arremessar, né? E até por isso que o Ibaka consegue fazer mais diferença, né? É verdade. O Ibaka fica livre e arremessa. Aqui já é o Celtics no ataque de novo, com o Robert Williams de novo no quadra, que jogou muito bem. Tá fazendo valer a aposta do Brad Stevens. E aqui de novo o Marc Gasol fazendo esse drop, entrando em direção à cesta. Mas aqui o Raptors consegue fazer a defesa correta. O ideal seria o Kemba ter subido. Assim que ele conseguiu, aqui tinha que ter subido, né? Mas ele ficou sem ângulo. E aí, olha onde está o Siakam, que deveria estar marcando aqui a zona morta. Olha onde ele vem parar.
e como ele tem braços compridos o suficientes para ainda assim marcar a linha de passe. Então a bola não passa por ele, e aí tem o Van Vliet fazendo o contra-ataque. Que aí é o ideal do Raptors. Isso. Né? O Raptors é o melhor time de contra-ataque da bolha, e precisa disso, porque o ataque não tem repertório suficiente para lidar com a defesa do Celtics. E o Celtics é um bom time de marcar contra-ataque, e se conseguir limitar um pouquinho, né? Já faz toda a diferença. E aqui a gente tá já no terceiro quarto, vamos voltar um pouquinho essa jogada, porque o Raptors cansou do Marc Gasol fazer o drop em direção à cesta e o Tatum pontuar mesmo assim, então agora o Gasol tá subindo de vez e dobrando em cima do Tatum. Então a gente vai ver o que o Celtics faz a partir da dobra. Nossa, um passe muito difícil. Muito difícil para quem tava livre lá do outro lado, e de novo o Siakam fazendo o trabalho dele de interceptar as linhas. Mas foi uma boa jogada do Tatum. Mas é um passe muito difícil. E aí o Raptors teve mais sucesso com essa defesa e conseguiu abrir de novo uma vantagem no placar no terceiro quarto. Aqui, o Kyle Lowry jogando no chão para roubar essa bola e girando no contra-ataque. E essa foi uma jogada bem importante, porque a princípio os juízes marcaram falta de ataque antes da bandeja do Van Vliet valer. E aí o Raptors pediu o desafio. Aí valeu a bandeja, foi falta de defesa, teve mais um lance livre. Então foi uma boa... Esse momento, o Raptors abrindo 10 de diferença, a chamada indo pro lado deles, contra-ataque, parecia que era o momento do Raptors na série. E olha como a defesa tá ligada. Então, vem assistir de novo o roubo de bola. Já foi uma boa defesa individual do Van Vliet em cima do Jaylen Brown. Então, olha, e quem estava livre nessa era o Theis ali perto da cesta, para conseguir colocar 3 defensores do lado da bola. Então, mas é o Theis livre com o Siakam aqui na cobertura. De novo tentando roubar uma possível linha de passe. E aí é como eles pontuam melhor. E aí é uma infiltração difícil, é uma linha de passe que você hesita em dar porque o Siakam tá ali, e aí gera um contra-ataque. E aqui já é o começo do quarto período. Raptors ainda na frente. Toco de novo, garrafão muito fechado pro Van Vliet. Contra-ataque e a primeira bola, né? Do Marcus Smart. E é isso, quando os Celtics conseguem encaixar essa defesa e gerar contra-ataques, eles também são mortais, também são dos melhores times de contra-ataque da NBA. E aqui é o problema do Raptors, né? Que é fazer ponto no ataque de meia quadra. Olha como tá muito difícil, pô. Já tem um cara atrás, 2 fazendo sanduíche, mais 2 na cobertura. Então, o que me desespera é, não tem passe possível. Olha como tá todo mundo cortando em direção à cesta. Então, o único passe possível é pra trás, na direção do Ibaka ou do Siakam. Que são jogadores que arremessam de 3, mas são os piores arremessadores e aqui nem tem muito ângulo pro Siakam. Alguém tinha que ter ficado na zona morta, né? Isso, o Raptors moscou. E contra-ataque, essa foi uma bola já mais fácil dos Marcus Smart, mas um bom passe do... E foi um erro da transição defensiva. Tem 2 jogadores no Tatum. E Chris Boucher em quadra foi uma decisão curiosa do Raptors. Agora, a segunda, de novo, a gente está vendo a dobra de marcação em cima do Tatum, é como o Raptors escolheu. De novo, um passe muito difícil pro lado oposto da quadra. Que ele acerta, e aqui mais até foi... Bem defendido. Bem defendido. Às vezes é só acertar arremesso difícil. Aqui, de novo, a cobertura vindo... Assim que o Tatum dá um passo para frente para parecer que ele vai infiltrar, o Van Vliet, que está meio na cobertura, dá um passo em direção a ele. Então, já é tentativa de dobrar com o Tatum batendo bola. Isso vai ser possível de se recuperar. O Van Vliet vai chegar, mas o Marcus Smart virou agora o gênio do dribla pro lado e arremessa. Que eu até comentei aqui em algum resumo da rodada, que é o arremesso que mais aumentou em quantidade nessa temporada em comparação com as outras. E eu achei legal porque, num primeiro momento, parece que o Norman Powell devia ter ficado aqui no Marcus Smart, porque o Chris Boucher pode cobrir aqui o Jaylen Brown, já que ninguém marca o Theis na zona morta. Tanto faz o Theis na zona morta. É o pivô ali só para não ocupar um espaço. Porém... Dá certo, o Van Vliet se recupera. É assim que o Raptors tem uma grande defesa. Defesas sempre se recuperam. Defesas que se recuperam podem se dar ao luxo de ter só um jogador ali marcando a zona do perímetro. Porém, defesas que se recuperam também são afoitas e caem nesse tipo de drible. E quem diria que é o Marcus Smart explorando esse tipo de decisão, né? E aqui é mais triste ainda, porque é só um corta-luz, mano a mano, passo pra trás, arremesso esquisito, com a mecânica contestada. Esse é só o famoso hit check. Você vê, será que eu tô quente mesmo? Sim, estou. E é o arremesso que empatou o jogo. Aí, o banco do Celtics nem acredita. De novo, marcação dupla no Tatum, passe pro lado oposto da quadra, girando. De novo a defesa chega na hora.
Só que, de novo, Marcus Smart passa pro lado e arremesso. E sofreu a falta. Porque o Kyle Lowry estava se recuperando, não estava parado nele, né? Teve nem meia dúzia de minutos no quarto e ele já meteu todas essas bolas de 3. É isso. E já é o Celtics na frente no placar. Não muito tempo atrás, estava vantagem de 14 pro Raptors, caiu para 8, começou o último quarto, já era, e aqui estão na frente já, no minuto final do jogo. Que é quando o Kemba já tá tomando conta da partida. O Kemba acertou todos os 4 arremessos que tentou nesse quarto, mas a gente vai ver agora o arremesso decisivo do jogo, que é ele no mano a mano contra o Ibaka, um passo para trás e é um arremesso contestado de novo. E essa é a marca registrada do Kemba Walker desde os tempos de universidade. Ele tem um arremesso bem famoso. Acho que foi Final Four, alguma coisa assim. Que é um corte seco desse na altura do lance livre, que o marcador dele vai parar do outro lado da quadra e ele ganha a partida. E é um desses momentos em que o Raptors é punido por fazer a coisa certa. Porque olha como eles defendem o garrafão para impedir uma possível bandeja. Sim. E ele fez a mesma coisa com o Horford contra os Sixers, lembra? É a bola dele e o Raptors meio que dá essa bola, porque eles fecham a infiltração e cedem a meia distância. Se ele tem bom aproveitamento nesse arremesso, na bandeja certamente ele tem um aproveitamento melhor. E aqui é o Raptors tentando uma última tentativa para pelo menos diminuir ou empatar o jogo. E agora, olho no Jaylen Brown, porque é ele quem força o Siakam pisar fora. Eu sei que ele não toca, que ele não tá de fato encostado no Siakam, mas o jeito com que ele luta contra o corta-luz faz com que o Siakam tenha menos espaço para receber, o passe tenha que ser mais curto e aí ele acaba pisando fora. Então, olha nele ali. Ele já sabe qual é a jogada agora. Ele já começa a lutar contra o corta-luz antes dele acontecer. Ele consegue passar pelo canto e aí ele força o Siakam a ter menos espaço. E foi uma jogada bem criativa porque a gente não imagina o Siakam recebendo a bola nessa posição. Mas olha o Jaylen Brown percebendo a jogada. É muito impressionante. E não deu. Muito bem defendido pelo Celtics. Então foi um desses jogos em que o Celtics defendeu muito bem, o Raptors defendeu muito bem, e que o jogo acaba sendo decidido pelas sequências em que você executa melhor. O Tatum deitou e rolou em cima da defesa do Marc Gasol. Eventualmente dobraram a marcação, ele teve que dar esses passes difíceis. Inclusive, marcaram o Tatum muito forte com dobras no garrafão, descendo a mão nele quando necessário. Cobrou um monte de lance livre. Ao contrário do Raptors, que não bateu o lance livre o primeiro tempo inteiro. Foi a primeira vez que o Raptors não bateu lances livres no primeiro tempo desde que o Nick Nurse assumiu o time. E ele já tinha reclamado disso antes, reclamou depois do jogo também. Aquela pressão nos árbitros para ver se cola. Mas faz falta, porque o Raptors está tendo dificuldades de fazer pontos, principalmente no ataque de meia quadra. E é aquilo que a gente bate na tecla desde antes da temporada, e mesmo depois que a temporada estava em andamento, com o Raptors mostrando que ainda era um time muito bom, mesmo sem o Kawhi Leonard, a gente ainda batia nessa tecla. O ataque não é tão bom assim, não tem alguém que tirem eles do buraco quando está difícil de marcar ponto, ou quando a defesa não dá tanta conta do recado. E aí, às vezes, o Siakam mostrava que podia ser esse cara. Mas, na bolha, o Siakam não está jogando o que jogou na temporada regular. É muito mais difícil quando você tem uma defesa preparada para o Siakam, quando todo mundo amontoa nele no garrafão. A quantidade de arremessos difíceis que ele tentou próximo do aro é meio constrangedor. E, em teoria, ele tem um bom matchup nessa série, porque o Celtics não tem um ala do tamanho dele, do porte físico dele. Mas o pessoal mais baixo está dando conta. O Jaylen Brown, em muitos momentos. O Marcus Smart, que ainda é mais baixo ainda que o Jaylen Brown. Eles são muito físicos. O Celtics é esse time. Né? São jogadores muito fortes e que são muito bons na defesa individual e que eles dão conta desses matchups de caras esquisitos. mais altos. Acaba não sendo um mismatch. Pois é. Então o Raptors não teve muita tranquilidade para pontuar, especialmente no quarto período. E aí a execução de arremesso difícil acaba decidindo. O Celtics acertou 7 dos 11 arremessos de 3 que tentou no quarto final. O Raptors acertou 1 de 11. Eu tinha visto um número bem absurdo, que é... Depois que o Marcus Smart começou a pegar fogo lá, o Raptors acertou 5 dos 28 arremessos que tentou no jogo. E 1 de 13 de 3 pontos. O Raptors está com 21 arremessos certos de 80 na série. É muito baixo. 25% de aproveitamento quase, não vai. Mas 20% de aproveitamento não vai em lugar nenhum. Mas eu fiquei feliz que a gente viu pelo menos ajustes defensivos do Raptors. Que eles conseguiram alternar uma zona com uma dobra de marcação no Tatum, com a defesa individual com o drop do Gasol.
pelo menos o Tatum teve coisas diferentes para ter que lidar no jogo. Jogou muito bem, mas não foi o suficiente para colocar o ataque do Celtics em outro patamar. Precisou de arremessos difíceis do Marcus Smart. O Nick Nurse, depois do jogo, falou aquela coisa que é meio frustrante pra gente ficar analisando o jogo, que é tipo, eles acertaram arremesso difícil, a gente errou arremessos mais fáceis do que os que eles acertaram. E um jogo com placar tão apertado, essas coisas decidem, não tem jeito. Foi uma posse de bola. Que é a mesma, vale o que a gente disse do jogo 7 antes. Vários pequenos detalhes, tipo, essa jogada a gente não defendeu direito e rendeu 6 pontos para o adversário. Mudou o jogo. É bom que você ache uma solução para a próxima partida. É uma jogadinha que você fez errado e já é 2-0 pro Celtics. Então tem isso. O Raptors tem repertório defensivo. Eu fiquei feliz com como eles melhoraram o jogo. O Celtics venceu porque acertou mais bolas complicadas. Porém, o Celtics tem um time mais capaz de acertar bolas complicadas. Pois é. O Lowry, Van Vliet, eles acertam mais arremesso do que estão acertando. E são melhores que isso. A gente já conhece há muito tempo. Mas tem que ser agora, não dá mais tempo, tá 0-2, algumas bolas difíceis têm que cair. O Celtics, a gente viu, o Tatum consegue lidar com essas defesas, ele inventa coisas diferentes, e se o Marcus Smart fica pilhado, se o Kemba Walker tem um jogo ruim e no quarto período ele tá lá pronto para acertar um arremesso em cima do Ibaka, mostra que o time pode se dar o luxo de não jogar bem o tempo inteiro. O Raptors precisa, pelo menos, de um jogo mais quente do Van Vliet ou do Lowry, que o Siakam consiga atacar a cesta com mais regularidade. Que não seja só no contra-ataque. Porque eles foram muito bem nos contra-ataques, mas não é o suficiente. Eles têm que fazer alguma coisa na meia quadra. E tem que ser já, porque foram 2-0. Se abrir um 3-0, o Raptors já era. Já vimos muita série que são 3 jogos apertados, mas o mesmo time ganha os 3. Lembra daquela final de 2012? Foi Heat e Thunder? A molecada do Thunder, tudo com 20 anos de idade. E os 4 primeiros jogos foram muito disputados. Mas tudo nos últimos minutos, com tudo muito apertado. Mas o Heat abriu 3-1. Foi quando a gente se empolgou com o Thunder, porque parecia que o time tinha potencial de brigar de frente com os grandes, mas ainda não conseguia vencer as partidas. E aí o último jogo da série, o Heat ganhou por muito. Mas não dá tempo, você não tem. As séries acabam, são 7 jogos. Parece muito, mas é curto. Então o Raptors precisa achar soluções já. O Lowry não pode ficar mais tempo errando arremesso de 3 assim. Eles têm que acertar arremesso difícil de meia quadra. Acontece, faz parte do que se espera num playoff. Depender do Ibaka no ataque por muito tempo não vai te levar longe. E definitivamente o Marc Gasol não vai te vencer um jogo porque ficou livre no perímetro. E é isso, pessoal. Encerramos por hoje. Amanhã a gente volta para falar do jogo 7 do Rockets. Não, para falar do jogo 7 não, para falar da vitória do Rockets no jogo 7. Heróica, com 43 pontos de James Harden e um turnover só de Russell Westbrook. É meu palpite. É minha obrigação, foi lá que eu tô torcendo pro Rockets, óbvio, mas que eu acho o Thunder favorito. Eu acho que o Thunder tem cabeça no lugar, executa melhor em final de jogo. Se for um jogo... Se acostumou com os matchups. Se for um jogo 7, estilo Nuggets e Jazz... amarrado, nervosismo, placar baixo. O Thunder leva. Tem mais a cara do Thunder. Pro Rockets vencer esse jogo, tem que cair as bolas de 3 pontos tudo de uma vez. A gente vai pro intervalo com 25 pontos de vantagem. E aí é plausível. E amanhã também tem o jogo 2 da série Bucks e Heat no leste. Também o Bucks precisando achar uma resposta para não ficar na mesma situação do Raptors, de ficar com 0-2. Nossa, seria muito estranho a gente ter Raptors e Bucks perdendo suas séries por 2 jogos. Cabeças de chave 1 e 2. Bom, vamos ver o que o Heat tem de resposta, o que o Bucks tem de resposta para esse jogo 2. Voltamos amanhã. Muito obrigado para quem nos acompanha e até mais. Isso, e assine o Bola Presa, aproveite os seus 30 dias grátis, clica aí no link. Tem alguma dúvida sobre como funciona a assinatura, vai lá no bolapresa.com.br, na barra de cima tem um FAQ, explica tudo para você. Não perca o nosso conteúdo exclusivo e ainda ajude a gente a continuar produzindo conteúdo exclusivo e aberto para vocês. A gente se vê amanhã e tchau. Tchau, tchau!